Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Nas últimas semanas, nós temos dedicado alguns programas para falarmos sobre esporte. Afinal de contas, acreditamos que esse é um dos melhores caminhos para a promoção da saúde, da educação, da transformação de uma sociedade. Aqui em Nova Friburgo, nós temos vários atletas, instituições, pessoas que fazem a diferença a nível nacional e internacional. E temos também um time de futebol que é símbolo do município friburguense, o Tricolor da Serra, que a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de maio, começa a caminhada na Série A2 do Campeonato Carioca, tentando assim voltar à elite do futebol estadual. O friburguense, a sua importância para a cidade e a temporada de 2022 são os temas de hoje do nosso Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel e hoje, como tem acontecido com frequência nas últimas semanas, a gente volta a falar sobre esporte, esse grande instrumento de transformação, de inclusão social
mas também um instrumento de paixão. E aqui em Nova Friburgo nós temos um time de futebol profissional que é um dos símbolos da nossa cidade, um dos nossos motivos de orgulho, o Friburguense, que a partir desta quarta-feira, dia 4 de maio, começa a caminhada na Série A2 do Campeonato Carioca, tentando assim voltar à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. A competição que vai ter formato semelhante ao da última temporada, quando tivemos também clubes divididos em duas chaves. São 12 no total, né? O Friburguense está no grupo B, ao lado de Gonçalense, Maricá, Sampaio Correia, Arte Sul e Volta Redonda. Na chave A estão as equipes do América, Cabo Friense, Angra dos Reis, Americano, Macaé e Olaria. Teremos mais uma vez primeiro turno, a Taça Santos Dumont, o segundo turno, a Taça Corcovado, e apenas o campeão dessa competição vai estar em 2023 na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. E para falar de friburguense, ninguém melhor do que o gerente de futebol José Siqueira, o nosso Siqueirinha. Vem aí mais uma temporada desafiadora, Siqueira. O friburguense com as conhecidas dificuldades, enfrentando adversários tradicionais, muitos deles que vão investir mais recursos, mais dinheiro do que o friburguense, mas mesmo assim dá para projetar uma equipe forte, um clube forte para brigar por esse acesso. Seja muito bem-vindo ao Zoom Painel mais uma vez, Siqueira. Valeu, Vinícius. Bom demais estar com você aqui, cara. E mais uma batalha aí. E respondendo já a tua pergunta, a gente sempre tem conseguido, né, brigar, chegar. É bom a gente lembrar que 2016 a gente cai com regulamento, ou seja, o aspecto que pesou não foi dentro de campo. A gente em 2019, depois de cair em 16, voltou e a gente não caiu, a gente ficou numa seletiva, e para organizar e terminar com essa seletiva, de novo, né, no regulamento, nós, América, o Americano, o Sampaio Correia e a Cabo Friense, a gente veio para a Série A2, que na verdade é uma segunda divisão. E, né, sempre a gente tem conseguido fazer bom trabalho dentro da competição. Ano passado a gente chegou numa semifinal, tivemos ali um problema relacionado a um atleta, e depois a gente conseguiu provar que a gente estava certo no tribunal, mas aquilo atrapalhou bastante, porque a gente estava num segmento muito bom, e atrapalhou bastante a situação para a nossa subida, e a gente não conseguiu vencer, né, num outro momento, o Audax. Mas a gente perdeu praticamente aquele time que chegou numa semifinal. Os remanescentes daquele time são muito poucos. O Jorge Luiz, que só jogou um jogo e operou o joelho, está voltando, né? É a primeira participação dele depois da cirurgia. E o Cris, zagueiro, né? E sem falar numa garotada que participou pouco, mas que vai estar junto com a gente. Então eu acho que assim, o trabalho dentro do campo, a gente parece pretensão, mas a gente não se preocupa tanto. Eu tenho certeza que a gente vai brigar de igual para igual, né? Como você falou, a cada ano que passa, você tem um calendário mais curto, você não tem como manter os jogadores, não tem como fazer negócio, né, com o seu produto, que são os jogadores, porque acaba jogando 4 meses e parando 8. Então, aquelas histórias todas que a gente está contando, mas eu tô muito otimista com que, né, com pouco tempo a gente tem conseguido aí dentro dos treinamentos. Siqueira, essa questão da falta do calendário que impede de fazer contratos maiores com os jogadores, de manter um elenco de uma temporada para outra, chegou também na questão da comissão técnica. Nessa temporada de 2022, vários dos integrantes arrumaram outros empregos, né, uma vez que o friburguense não tem esse calendário, e aí houve necessidade de algumas transformações também nessa comissão, né? Não, sem dúvida. Você tocou num ponto que é um exemplo, né, perfeito. Hoje o Sérgio Gomes, né, depois da pandemia, e o Cadão, nós não tínhamos um calendário de Copa Rio, foi um jogo de mata-mata. Depois da Copa Rio, nós paramos ali em setembro para outubro, e a gente só está retornando agora em abril. Então,
como você, né, por mais que você crie alguma coisa, alguma forma dessas pessoas terem um salário, esse salário sempre ele vai ser superado por uma oportunidade maior. Ainda mais Sérgio, Cadão, que além de grandes profissionais, né, são aí desejados, né, em outras formas de trabalho, de escolinhas, né, e não só pela capacidade profissional, mas também por tudo que envolve um grande profissional, que é o caráter, a forma de ser. Então, o Cadão foi montar um negócio que deu muito certo. O Sérgio foi trabalhar no colégio de Perfeitamente. Enquanto a gente restabelece o contato com o Siqueira, com toda essa situação, a dificuldade de montar essa comissão técnica, o friburguense conseguiu trazer novamente um profissional que é identificado com o clube, que já é campeão pelo friburguense, que vai comandar a área técnica, o treinador Gerson Andreotti. Eu tenho aqui alguns números do Gerson pelo friburguense. Ele soma 159 jogos oficiais até 2016, ele que chegou na temporada de 2011, né, ficou até 2016 no primeiro momento, quando deixou a Nova Friburgo, com 62 vitórias, 46 empates e 51 derrotas. Depois disso, o Gerson já voltou para Nova Friburgo, trabalhou como uma espécie de coordenador, ajudando o próprio Cadão no comando técnico, também teve um olhar diferenciado para as divisões de base, e nós inclusive conversamos com o Gerson Andreotti e ele explica para a gente, conta um pouco sobre os motivos que o levaram a aceitar esse retorno à Nova Friburgo, mesmo com todas as dificuldades que o friburguense enfrenta. Primeiramente, adoro Friburgo e o lado profissional também, né? O friburguense, vejo como o Siqueira trabalha de um modo geral, a estrutura, né? Por mais que o futebol está deficitário, mas aqui existe uma estrutura de clube, que isso pesa muito, né? É uma estrutura de clube mesmo, quadro social, quadro estádio, as pessoas, que isso fez com que eu também pesasse muito a retornar, o ambiente que a gente tem aqui, enfim, vamos trabalhar com garotada, eu adoro trabalhar com garoto, tem que se ter paciência, mas quando você tem qualidade, como sempre o friburguense conseguiu extrair isso, e Lucas, Marcelo, Guerra e por aí vai, e agora são outros, que faz parte do futebol, aqueles evoluíram, esses também vão evoluir, basta que a gente tenha um pouco de calma, né? E que a coisa vai vir, eu tenho certeza disso. E Gerson, você tem relativamente pouco tempo, né, para treinar a equipe até a estreia. Como fazer? Focar mais na parte física, tática? Como é que você pretende trabalhar por esses dias? Veja bem, o fato de termos um grupo jovem, e a Paulinha me passou que fisicamente eles estão bem, a gente procura, nós temos 20, hoje é dia 12, 22 dias para a estreia. Intensificar bastante o trabalho com bola, né? E muita conversa com eles, porque nós vamos estrear em casa, né? E emocional, para a gente passar um equilíbrio bom para eles, para que essa trajetória nossa seja boa, né? A expectativa é essa. Legal demais, técnico Gerson Andreotti, então, de volta ao friburguense. Siqueira, eu confesso, e já até tive a oportunidade de falar com você pessoalmente, que eu vibrei muito com esse retorno do Gerson. Eu gosto muito dele como pessoa, um excelente profissional que tem uma história aqui no friburguense. E, de repente, Siqueira, você escolher profissionais, pessoas que são identificadas com o clube, o Jorge Luiz também é um exemplo,
pode ser um caminho para você montar um elenco vitorioso, sendo que a situação financeira ela não permite que você, de repente, contrate um ou outro jogador mais acima da média? Não que os que estejam aqui não sejam bons, né? Mas existe uma limitação de mercado. Absoluta disso. Eu costumo dizer, por melhor que seja o profissional, se o sentimento, né, com a causa ele não foi envolvido, a coisa dificilmente acontece. Né? Então eu vejo o Jorge, assim como o Toshia, o Gerson, são pessoas fundamentais que querem, assim como eu, você e a grande maioria em Friburgo, resgatar o friburguense para a primeira divisão. Então eu acho que esse é um ponto de quando você falou aí que você vibrou com o Gerson, quando o Gerson aceitou a gente trabalhar esse primeiro momento, né? E o Jorge abraçado aí, aproveitar para agradecer a Unimed. O Jorge teve o nascimento do seu filho aqui, uma das causas foi esse apoio da Unimed. O nosso amigo aí, o Anderson Nogueira, trabalhou isso nos bastidores, me ajudando, e foi como uma forma de trazer o Jorge, né? Porque realmente, financeiramente, o Jorge tem propostas melhores, mas eu tenho certeza, ele abriu mão de um monte de coisa, e muito pelo sentimento mesmo de querer trazer o friburguense de volta. Agora, se quer uma coisa interessante, né? O Gerson é do Rio de Janeiro, o Jorge também não é de Nova Friburgo, né? Dos jogadores que mais vestiram a camisa do friburguense em todos os tempos, apenas o Bidu é nascido e criado aqui em Nova Friburgo. As pessoas que vêm para cá, para o friburguense, vivem aqui na cidade, elas abraçam o clube de uma certa forma que criam esse laço de carinho. Você não sente que falta um envolvimento maior dos próprios friburguenses, da cidade, para poder abraçar um pouco mais o clube? Isso é muito engraçado, né? A gente não tem, às vezes, a noção e não valoriza o que a gente tem perto, mas não é só como clube, não. Às vezes o ser humano ele é um pouquinho complicado nesse aspecto de achar que sempre o melhor, né, pode acontecer longe. Ele tem que, para ter uma melhor faculdade, para ter um melhor emprego, é uma coisa que eu acho que é assim, cultural, né? Então as oportunidades sempre parece que acontecem fora da onde a gente vive, né? E as pessoas que vêm para cá já vêm também em busca de oportunidades e acabam tendo. Porque Friburgo é uma cidade acolhedora, né, como a gente falou, a gente vê um defeito em algumas formas de interpretar e de visão, né, profissional, mas é uma cidade que abraça muito, né, as pessoas, é uma cidade de clima maravilhoso. Então, as pessoas que chegam aqui, além de gostar do ambiente que a gente faz, eu tenho certeza que o ambiente do friburguense no futebol profissional, né, é um ambiente que deixa realmente uma liberdade, uma forma de trabalhar muito, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a cidade abraça, e a cidade é esse encanto aí que o turista e todo mundo gosta de ver, e acaba, né, também isso cooperando muito para que essas coisas aconteçam. Você falou aí do Sérgio Gomes, veio de fora, casou e mora hoje na cidade, assim é o Cadão, assim é o Ziquinha, montaram família aqui, né? E quem sabe o Jorge amanhã, o Toshia adora Friburgo, vem ao Brasil, está sempre vindo a Friburgo. Então, realmente é uma coisa que marca bastante. Agora, essa questão de valorizar, é isso que eu estou te falando. Nós temos uma molecada que está despontando, é o filho do Sérgio, o Igor Barroso, né, o Cachoeira. Nós temos um garoto titular hoje, deve jogar já direto contra o Volta Redonda, o Rian, né, é um segundo volante meia, 17 anos. Né, que nasceu no clube, né? Esse, na verdade, ele sempre foi sócio do clube. Então, quando a gente fala que alguns não valorizam, mas tem outros que valorizam demais, né? Então, nós temos hoje uma geração aí nascidos em 2002 até 2004, que foi uma safra que a gente sente que esse carinho, esse sentimento, a gente conseguiu passar
E é com ela que a gente vai contar e ter certeza que vai ajudar muito aí o Jorjão, o Toshia, com a experiência, com essa safra aí, vai ajudar muito. Sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental nessa caminhada. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Há 26 anos a Toyo Serra está junto com você. E para comemorar, nada melhor que te presentear na hora de conquistar seu Toyota 0 km. Aniversário Toyo Serra. Na compra dos novos modelos Corolla Cross, XRE e Corolla XEI, você ganha as 3 primeiras revisões grátis. 3 revisões pagas para você rodar com tranquilidade e segurança e ter seu Toyota novinho por muito mais tempo. Aproveite, na Toyo Serra é você de Toyota agora. Juntos salvamos vidas. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o nosso Zoom Painel, hoje destacando o Friburguense, afinal de contas, quarta-feira que vem, dia 4 de maio, tem a estreia do Tricolor da Serra no Campeonato Carioca da Série A2 contra o Volta Redonda. Esse jogo acontecendo às 3 da tarde no estádio Eduardo Guine, recebendo aqui hoje no programa o gerente de futebol do Frisão, José Siqueira, o nosso Siqueirinha. Siqueira, é claro que o Friburguense tem como um dos principais objetivos, talvez o principal, voltar para a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Agora, muito tem se falado já há algum tempo sobre o futuro da Série A do Campeonato Carioca. A gente vê o Flamengo já nessas últimas temporadas escalando um time alternativo, o Botafogo também ameaçando a partir do ano que vem jogar com, sei lá, um time B, um time 2, não sei muito bem como seria o nome.
Hoje é rentável, Siqueira, o Campeonato Carioca da Série A, até por conta desse imbróglio, juntamente com a Globo, enfim, todas as questões que envolveram essas últimas temporadas do estadual? Então, Vinícius, esse é um processo que ele não aconteceu agora, né? Isso, desde a mudança do calendário da CBF em 2008, onde os campeonatos estaduais eles saíram ali de praticamente 6 meses para 4 meses, e hoje você tem 15 datas. A gente está falando nem de segunda divisão, a gente está falando da primeira divisão. É verdade. Então hoje você tem 15 datas para cada estadual, é o que a CBF dá aí para as federações. Então, 15 datas para você montar uma competição que chame atenção, que seja competitiva, e praticamente dentro ainda das férias dos jogadores. Não que o Flamengo, o Botafogo não tenham um carinho pelo estadual, mas o processo é como fazer um trabalho que é fundamental de pré-temporada para você ter um ano inteiro certinho, e não pode acabar o estadual sendo sacrificado, porque além disso, né, trouxeram para dentro do estadual, e quando eu falo de calendário, eu posso, desculpe a pretensão, mas foi uma coisa que eu sempre vivi. Nunca teve uma Copa do Brasil, né, uma data de Copa do Brasil dentro do estadual. A Libertadores ela sempre começava depois. Então, verdade. Trouxeram tudo para dentro do estadual. Além de 15 datas, você tem ainda alguns meios de semana que você não pode usar, que são datas de CBF. Então, a coisa ficou muito, muito complicada. Não é realmente hoje esse processo aí que você citou, a Globo. Eu acho que o momento da pandemia, e aí eu posso falar porque a gente está sofrendo muito com isso, eu acho que de uma forma covarde, esse é o termo, porque até hoje paralisar uma competição e um contrato, e é bom a gente dizer isso, né, que às vezes o torcedor não sabe, mas a Globo já perdeu em 2 instâncias, né? E a federação cobra hoje 160 milhões. Perfeito. E ela já perdeu e recorreu numa 3ª instância, no superior. É lógico que leva tempo, mas é um argumento que ela usou naquele jogo do Flamengo Boa Vista, e realmente não tinha isso dentro do contrato, né? Então a gente, sem a Globo, imagina uma TV, você 20 anos ligando 4 horas no domingo para assistir um jogo na Globo. Então, para você entrar numa competição onde a Record ou qualquer outra emissora pegue, parece que não tem, né, que o torcedor, quem está em casa, não está ambientado, não está acostumado com isso. Então, se você for olhar, você falar assim, em termos financeiros, né, a Record ela começa a trabalhar com um valor muito, muito menor, e financeiramente assim, a gente não sobe só por uma questão financeira. É lógico que a coisa melhora muito, mas jogar contra grandes clubes, jogar tendo a oportunidade de colocar seus atletas na vitrine, a oportunidade de outros negócios, né, facilita muito. Então, eu acho que o grande gancho é esse. Mas, de verdade, hoje, uma coisa que tem acontecido muito, né, eu tenho visto grupos financeiros, e aí as pessoas falando muito da SAF, migrando para algumas áreas, né, poucos conhecidas, como Sergipe, Espírito Santo, que não tem um estadual muito forte, mas que te dão uma condição mais fácil do que um estadual de São Paulo, Rio, de disputar uma Série D, uma Copa do Brasil. Esse calendário de quem está entre os 80 ali dentro do calendário da CBF no Campeonato Brasileiro, seja na Série A, seja na B, nasceu, esses 80 clubes aí é que tem um calendário o ano todo. Então, o estadual, na verdade, ele serve para 3 meses como vitrine, ele pode te ajudar a te dar uma sustentação financeira para alguns pontos, mas ele não resolve o teu problema de calendário. Hoje, para um time crescer e ter um calendário como a gente tinha há, sei lá, 6, 7 anos, disputar uma Série D, uma Série
você, a Copa do Brasil joga uma Copa Rio, você escolhe uma Copa do Brasil, é simplesmente pelo lado financeiro, porque ela é uma Copa que a cada fase você tem um valor considerável, e isso ajuda muito, né, durante o ano que o clube vive, mas a grande escolha é a Série D, é você conseguir sair de uma D para uma Série C, de uma C para uma Série B, aí você passa a estar aí no céu dos clubes brasileiros. Sem dúvida, Siqueira. Eu ia até levantar esse ponto com você sobre as SAFs, né? E se a chegada de um grupo financeiro poderia revolucionar os times de menor investimento aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, mas essa questão que você colocou é realmente muito interessante, de num campeonato de menor, digamos assim, equilíbrio, é muito mais fácil você conseguir uma vaga numa competição nacional e com isso ter esse calendário. E aqui hoje, né, Siqueira, para o friburguense, a única maneira de conseguir esse calendário completo, né, escolhendo, de repente, uma Série D do Brasileiro, é a Copa Rio, que o Tricolor da Serra participa também esse ano. O primeiro adversário é o Olaria, o campeonato, a Copa Rio, começando em agosto, se eu não me engano, dias 10 e 17, os jogos, primeiro na Rua Bariri, depois aqui no Eduardo Guinle, e no caminho terá a Portuguesa para quem se classificar e até a decisão alguns times tradicionais. Qual vai ser o peso, Siqueira, da Copa Rio para o friburguense nessa temporada de 2022? Então, esse é um outro processo e às vezes a gente questiona até a própria federação, que é trazer o modelo da Copa do Brasil para dentro da Copa Rio, que é o sistema de mata-mata. Mas a preocupação é justamente fazer com que o clube financeiramente não sofra tanto, né? Então, se você pegar no ano passado, a final da Copa Rio, sem deméritos, foi Pérolas e Maricá. E todos os clubes da Série A participaram, mas participaram como? Se você teve um calendário de estadual até março, quando você volta em junho, praticamente eles participam com sub-20. Então, como a gente está dentro de uma segunda divisão, a tendência é que os times de segunda consigam fazer melhores campanhas do que os times de primeira. No ano passado, a gente teve que liberar antes, até porque era término de contrato da maioria dos jogadores, e terminando aquele jogo contra o América com o nosso sub-20. Né? A ideia esse ano é a gente ir para uma Copa Rio com basicamente o time que vai estar aí disputando a competição da Série A2. Maravilha, Siqueira. Falando então sobre essa Série A2, que começa no próximo dia 4 de maio, Volta Redonda, um time de Série C de Campeonato Brasileiro, que tem um elenco de um investimento bem maior, né, até na comparação com outros clubes que vão jogar esse mesmo campeonato. Algum adversário que o friburguense vai ter que brigar um pouco mais? Como é que você está avaliando, Siqueira, os times que o friburguense vai enfrentar nesse campeonato carioca, tentando a busca pelo acesso à primeira divisão? Então, o que tem acontecido ultimamente, principalmente no Campeonato Carioca? Como eu te falei, os grandes grupos estão migrando, né, para estados mais fáceis de atingir o objetivo da Série D da Copa do Brasil. Mas as parcerias elas acontecem constantemente. Hoje eu vejo o Gonçalense se uniu realmente ao Serrano. O Serrano é um grupo que foi criado antes mesmo da lei da SAF, mas que é uma SAF, né, com a Klefer, o pessoal do Kleber Leite. O Audax, né, por ser Audax, ele de origem paulista, de São Paulo, né, e depois ele veio para o Rio, trouxe todo o projeto para o Rio de Janeiro. Hoje ele está em Angra, recuperaram lá o estádio, provavelmente vai ter essa parceria entre o Angra e o Audax. Então, estou citando isso porque não vai ter adversário fácil. Maricá, talvez, é quem mais investe hoje em relação à prefeitura, né? É um trabalho muito legal, não só no esporte profissional, mas a gente tem acompanhado, Maricá tem se desenvolvido muito na área esportiva. Sampaio é um grupo financeiro, né? É um pessoal apaixonado também, e às vezes
Isso até atrapalha um pouco, mas sempre contratam bons jogadores. E o resto é a tradição, né? América, americano, cabofriense, friburguense, né? Eu não vejo assim um campeonato que eu possa falar, esse é o mais difícil. Com certeza o Volta Redonda veio da Série A1, né? Mas muitos vieram da Série A1 e não conseguiram voltar. Isso aconteceu com a gente, com a América e com outros clubes. Levou um tempo, né, para a gente conseguir voltar, mas o fato é que o Volta Redonda está dentro de uma Série C, que é o sonho de todo mundo. Então, ele numa Série C e já numa competição de um mês atrás, muda bastante, né? É uma folha diferente de todas, com certeza. Toda a facilidade para levar grandes jogadores está relacionado com a Série C. Quando você vai discutir um contrato, você não vai falar de uma A2, você vai falar da competição da Série C, então facilita muito, né, fazer um grande plantel. Mas é aquilo que eu te falo sempre, né, depende muito do envolvimento que você tem no seu dia a dia, da forma que você trabalha, né, e eu tenho visto a gente sair na frente disso, né, tudo que a gente citou aí do Gerson, do Toshia, dessa molecada, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? O sentimento, né? As pessoas vão falar, não, o que faz é dinheiro, não. Faz um bom trabalho. Um bom trabalho no esporte ele tem que estar relacionado à alegria, à paz, à tranquilidade para trabalhar, como eu te falei, sabendo que toda essa liberdade ela tem uma regra, ela tem que ser cumprida, né? Então eu tô feliz com o que eu estou vendo até agora. Com certeza, Siqueira. E duas perguntas em uma. A primeira, se está tudo certo com o estádio Eduardo Guinle, está liberado todos os laudos, e se realmente a gente vai ter novamente a presença do público, está liberado, serão cumpridos os protocolos, como é que o Friburguense está preparando esse reencontro da torcida? Não, está liberado, a gente conseguiu fazer do bombeiro agora na semana passada, porque faltava a LPCI, mas tudo certinho, os laudos, vigilância, polícia, tudo. E a questão dos ingressos, vamos ter público. Graças a Deus, assim, sempre foi um ponto fundamental, né? Eu sei que a quarta-feira é um dia ruim para quem trabalha no comércio, né? Para uma série de coisas, mas é a tabela e o Volta Redonda, por estar no Brasileiro, vai jogar todos os seus jogos na quarta-feira. Então a gente vai estar fazendo ali às 15h30, na verdade às 15 horas, né? Desculpa, às 15 horas, e vamos ter ingresso lá, né? E a gente espera que depois de praticamente 3 anos, né, a gente tenha ali o apoio da torcida, que é fundamental para a gente. Tem alguma ideia de valor de ingresso já, Siqueira, ou o clube vai definir ainda? Então, um valor mínimo, né? E a gente está querendo ver o Anderson. A coisa, ela, quando a gente fala de muito complicado, a gente também é um pouquinho exigente. A gente está querendo ver se a gente consegue lançar ainda, está tudo pronto do sócio-torcedor, mas o ingresso mínimo vai ser R$20, né? Então a gente queria lançar o sócio-torcedor para ter o argumento de quem for sócio paga a meia entrada, né? E de acordo com a tabela ali de sócio, você pode até ter o seu ingresso, né, para o dia do jogo. E então a gente está tentando fazer o mais rápido possível, porque foi determinado em regulamento o preço mínimo de R$20, que há muito tempo, né, desde que eu me conheço como dirigente friburguense, esse preço é de 10. Verdade. Mas continua ali para estudante, meia entrada, né, para acima de 65 anos, né, tem o acesso liberado, e a gente quer criar também a meia entrada para quem for sócio-torcedor. Legal, Siqueira. Agora vai ter aquele torcedor assim perguntando, quarta-feira, por que não coloca o jogo para a noite? Não é tão simples assim, né? Tem questão de custo, de iluminação, não é tão fácil você alterar um horário de uma partida, né? Não é, mas assim, realmente hoje o custo
ele modifica bastante. Eu posso dizer, a gente teria que ter ali pelo menos mais uns 700 torcedores a mais para você pagar a questão da arbitragem, da iluminação. Mas a gente não usa, né? Nossos refletores, eles têm que passar aí por uma transformação, essa é a verdade, né? Já foi realmente uma atração no Eduardo Guille. Hoje a gente sabe que a gente precisa melhorar muito, né? Se tratando de exigências de TV, então hoje você tem que trocar praticamente tudo ali para LED, né? A exigência mínima, talvez hoje a gente não atinja. Então a gente realmente tentar voltar para a primeira divisão, para a gente começar a voltar a crescer, tanto no aspecto da iluminação, como na troca de gramado, uma série de coisas que a gente sabe que a gente precisa melhorar novamente. Com certeza, Siqueira, estaremos acompanhando na torcida pelo Friburguense mais uma vez. Durante a nossa programação aqui da TV Zoom, através do jornalismo, a gente vai mostrar tabela, regulamento, tudo de uma forma mais detalhada para o torcedor acompanhar. Nosso jornalismo vai estar repercutindo os treinamentos, as partidas também. E o Zoom Painel também sempre à disposição do Friburguense. Siqueira, muito obrigado pela participação mais uma vez e sucesso na Série A2 e também na Copa Rio. Valeu, Vinição. Eu sei do carinho aí que vocês têm com a gente. Fico feliz demais aí. Essa divulgação é importantíssima, principalmente nesse momento, tá? Que a gente possa estar junto aí e quem sabe aí num programa lá em início de setembro, comemorando aí uma subida para a Série A1. Já está marcado na agenda esse programa, hein? A gente vai fazer. Beleza. Um abraço, Siqueira. Até lá, então. E um abraço para você que ficou com a gente em mais um Zoom Painel. Voltamos na próxima semana, sempre trazendo um assunto importante e relevante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.